Be For You Podcast. E para falar um pouquinho sobre o tema de hoje, eu convidei a nossa nutricionista materno-infantil, Débora Maia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Má. Tudo bem? Oi, pessoal. Um prazer estar aqui com você, com vocês, com a Mariana. Mariana, nossa psicóloga infantil, Mariana Guedes. Seja muito bem-vinda, Má. Obrigada pelo convite e pela nossa parceria. Tudo certo. A Mariana nessa calmaria dela, né? Tão gostoso, né? E eu super explosiva, E a gente tagarela. Né? É bom que equilibra, né? Galera, nosso tema de hoje é um tema que eu particularmente amo, que eu vivenciei e vivencio na minha casa com a minha filha do meio, que é seletividade alimentar infantil, né? Por isso que a gente trouxe a Débora Maia, que trabalha com as crianças e gestantes, né, Débora? Também. E a Mariana, que faz um trabalho também que auxilia nesse processo de introduzir alimentos novos, crianças que recusam, que é a nossa psicóloga infantil. Que é o nosso sonho, né, meninas? Trabalho interdisciplinar, um complementar o outro, levar informação para as pessoas, para as mães e os pais, sim. Nesse caso, né, para poder cuidar das crianças e poder auxiliar essas crianças a se alimentar da maneira correta, com alimentos de qualidade, como fazer, o que oferecer. Meu filho não come nada, socorro! Quem pode começar explicando um pouquinho? Por que acontece, será, essa seletividade alimentar? Tem alguma coisa que vivenciou? Será alguma coisa assim? Má, o que você pode contribuir como psicóloga? Então, quando a criança... A Débora vai conseguir explicar melhor um pouquinho depois. Tá. A criança, conforme vai introduzindo a alimentação nela, né? A gente vê, né? Os bebês... a gente consegue colocar na boca deles, né? Nossa, super fácil. E aí, quando a criança vai atingindo os 2 anos de idade, ela passa a escolher, selecionar aqueles alimentos. Que ela gosta mais. É que, na verdade, ela ganha autonomia, né? Ela começa a ter o poder de autonomia dela. Ela começa a ter aquele poder de escolha. Então, porque ela pode pegar sim, também e tudo mais, sim, né? Sim. Fora isso, né, Má? Também tem a parte da microbiota intestinal, Sim, desde que a mamãe, que eu acho que é também. importante, que eu esqueci de começar Sim. por isso. Quando a mamãe tá grávida, por isso é importante o acompanhamento, e isso também vai influenciar nas escolhas ali na hora da introdução alimentar, Sim. né? Sim, porque o paladar da criança, ela já começa a ser formado dentro do útero da mãe. É o que a gente fala de memória do sabor. Então, aquele paladar que a mãe tem durante a gestação, é bem provável que a criança vai seguir os mesmos caminhos. Então, por isso que a gente fala para a mãe que ela tem que ter um acompanhamento nutricional, para que ela tenha uma boa alimentação, tudo equilibrado, equilibrar nutrientes também que influenciam, né? E a mãe tem que comer de tudo, mas tudo saudável. Se a mãe come uma refeição, uma alimentação cheia de fast food, a criança vai ser propensa a isso. E tem um detalhe também, é que a questão do doce. A criança, até na introdução alimentar, a gente um pouquinho mais na frente, a criança ela vai ter uma facilidade em aceitar o doce, porque até o leite materno ele é mais adocicado. Então, o primeiro contato da criança com algum alimento vai ser com o leite materno. E se o leite materno ele é mais adocicado, provavelmente essa criança vai ter mais facilidade com o doce. Quando é para iniciar a introdução alimentar, por exemplo, eu não começo com doce. Não que é regra, porque normalmente tem gente que aconselha começar com fruta. Dica. É uma dica. Às vezes a pessoa quer começar com fruta, depende do fluxo da família, como que é a rotina. Mas eu, particularmente, eu gosto de começar com alimentos que é mais de características de preparações salgadas, não que a gente vai colocar sal. Eu não sabia disso. Todas as minhas filhas eu comecei com fruta. Então, por exemplo, eu gosto muito do inhame. Todo mundo fala que não gosta de inhame porque não tem gosto de nada, né? Mas ele é bem versátil, serve para fazer preparações doces e salgadas, depende da forma de preparação. Mas o inhame é uma coisa bem aceita porque ele não tem um gosto específico, vamos dizer assim, né? Não é nem doce nem salgado. Nem doce nem salgado. Então você pode colocar ele com alguma coisa, com algum alimento que é de preparação salgada, que ele também vai ser uma fonte de carboidrato, isso na introdução alimentar, para começar com a criança. Eu gosto muito de começar com ele. Mas na versão mais que seria mais pro salgado, mas com temperos naturais, mas sem sal, o sal só depois de 1 ano. Mas a questão da alimentação da criança, a gente tem que prestar atenção nisso. Porque como ela já vai ter um paladar mais pro doce por conta já do leite materno, então por isso que eu gosto de fazer essa troca.
tá? E introduzir os outros alimentos que têm mais características mais pro amargo, mais pro salgado. E depois de 2, 3 semanas bem aceita, a gente entra com as frutas, a gente vai entrar, não vai demorar muito para entrar com as frutas também. Lembrando também que a mãe, ela precisa consumir todos os grupos alimentares, de todos os sabores, vamos falar assim, durante a gestação, para ir criando esse paladar na criança desde entra na vida uterina. Para ela já ficar, ela vai ter aquela memória, entendeu? Porque tudo que a mãe come vai passar pro bebê dentro do útero e também pro leite materno. Então, se a mãe comeu, por exemplo, uma melancia no almoço, o leite materno vai ter um gosto naquela hora. Só que se no café da tarde ela comeu, por exemplo, vamos falar uma coisa bem gorda. Um sorvete. Vai mudar a característica do sabor daquele leite daquela hora, entendeu? Porque o leite, ele não fica lá estocado na mama. Ele vai sendo produzido conforme a amamentação dessa criança. Na verdade, o leite, a maior parte da produção do leite é produzida na hora que o bebê tá mamando. Não a mãe ficar lá estocando, entendeu? Então, por isso que a mãe tem que prestar muita atenção no que ela tá comendo. Isso na questão da amamentação, né? Mas a parte da seletividade alimentar começa mais dos 2 anos, que é mais na idade escolar, né, que é o que eu ia perguntar. Geralmente, que idade que começa? Qual é, por exemplo, as mães demoram pra identificar isso? Ou as mães dão uma enrolada, falam, acho que vou conseguir sozinha? Conta um pouquinho, Má, você como psicóloga, você tem vivenciado. Nesses 2 anos de idade, a criança, ela vai selecionar, certo? E aí que entra o papel muito importante que é da família, em ofertar diferentes formas daquele alimento, que não existe só uma maneira. Sim. Então, assim, por exemplo, eu vou citar até um caso, né, de uma criança que só come batata frita quadradinha, tem que ser desse tamanho, tem que ser todo certinho, né? Então, assim, como ofertar, né, diferentes alimentos baseados nisso, nessa crocância? Porque o seletivo alimentar, por exemplo, ele vai escolhendo. Por exemplo, ele vai escolher sempre algo quadradinho e crocante? Eu vou ter que ir trocando? Ele vai, por exemplo... Então, esse é um exemplo que eu dei. Não, sim. É uma hipótese, mas assim... Mas pra mamãe que tá acostumada com o filho comer, por exemplo, sempre alguma coisa, tentar identificar coisas perto? Exatamente. Próximos de textura. Isso, e fazendo essas trocas. Por exemplo, gosta da batatinha frita, crocante, que tá uma cenourinha cortadinha em quadradinho, crocante. Entendeu? Então, do mesmo formato, mesmo tamanho, a mesma textura na boca. E aí também depende muito da família, da dinâmica da família. Por quê? Porque no caso da mãe, né, é claro que a gente vai ficar super apavorada de ver o filho não comendo. E aí o que a gente faz? Pelo menos esse alimento ele come. Então, a mãe, né, costuma reforçar aquilo. E nisso vai se passando 1 ano, 2 anos, né? E aí a criança vai ficando mais com essa rigidez de comportamento em aceitar somente aquele alimento. Então, assim, a família inteira tem que ser trabalhada nesse processo. Ela tem que estar ali... Um trabalho em conjunto, tanto da psicóloga para orientar a família e orientar a criança, quanto a nutricionista poder ajudar nos alimentos corretos para poder oferecer para essa criança as receitas e tudo mais, né? E aí, por isso que a nutricionista tem um papel fundamental nisso. Por quê? Qual alimento que eu posso substituir, né, que tenha os mesmos nutrientes, já que, por exemplo, não vai consumir uma carne? Sim. O que a gente adapta? Se a criança só vai comer a batatinha frita quadradinha, a cenourinha crocante, o que pode ser feito, né? Eu vejo uma dificuldade com os pais, porque eles relatam assim, que a seletividade... Eu atendi uma mãe agora esses dias, que ela falou que ela tentou fazer, na casa dela, ela conseguia seguir, tá fazendo tudo possível para ser 100%. Ela acha que talvez pode ter acontecido alguma coisa, mas a filha ainda comia melhor enquanto estava só em casa, antes de ir para a escola. Ela começou a ficar seletiva depois que entrou na escola. Porque na escola ela teve contato com alimentos que ela não costumava comer, que ela não tinha contato antes. Só que esses alimentos que ela não tinha contato antes são alimentos que
vamos dizer assim, que não tinha aquele potencial saudável, vamos dizer assim. Era mais um bisnaguinha, por exemplo. É um produto fácil, né? Para a criança até levar rápido. Mas que a criança, quando ela come, ela não quer só uma. Pelo menos as que eu conheço, né? Ela quer 2, 3, 4. Ainda mais depende do que tem no meio da bisnaguinha, Aliás, né? eu acho esse tema importante também. As lancheiras das crianças pra escola, assim. E aí, o que aconteceu? Ela começou a ter contato com, né, com outros alimentos, não de fato a bisnaguinha, que a bisnaguinha foi o que me veio à cabeça, mas que ela não tinha hábito na casa dela. E aí, a criança passou a comer mais doces. Porque o paladar ficou um pouco mais próximo a ter contato com coisas mais doces. E aí, o que acontece? Ela estava chegando em casa para almoçar, ela não estava comendo, ela comia bem pouco para poder sobrar mais espaço para comer o doce. Ou às vezes, tipo assim, ela come... Aí que entra a questão da família. Porque a gente precisa ter rotina em casa. Primeira de tudo é ajustar a rotina. Isso que eu ia perguntar. Meninas, dicas, assim, de como melhorar a rotina. A rotina tem que ter hora pra comer, pra almoçar, pra jantar. Juntos, sem celular. Sem celular, sem exposição a telas. Tem que ter todo mundo à mesa, prestando atenção no que tá no prato. Mostrando pra criança o que ela tem no prato, por que aquilo é bom pra ela. Entendeu? No que aquilo vai ajudar. E aí né, fazer um processo, um trabalho de dessensibilização alimentar daquele alimento. Então, assim, o alimento... As crianças que têm seletividade, elas apresentam intolerância até pelo cheiro do alimento. Até de estar ali perto do alimento. Então, o que acontece? Quando vai se fazer esse trabalho de dessensibilização, a gente começa a colocar o alimento até onde a criança suporta estar perto. Então, assim, se for ali do outro lado da mesa, tudo bem. Né? É um passo de cada vez. Hoje pelo eu só vou menos, colocar o alimento perto. Não pelo vou obrigar a menos comer. ele aceitou, né? Estar próximo do alimento. Sentiu o cheiro, não recusou. Depois, o segundo passo é vir aproximando, né? Na medida que ele se sentir seguro, né? Até que ele vai tocar o alimento. Ele vai mexer no alimento, ele vai cheirar o alimento, até que ele vai comer o alimento. No caso da seletividade também a gente tem que prestar um pouco de atenção, porque o que acontece? Às vezes a seletividade é mais... Aí pode até voltar para um quadro da neofobia, né, alimentar, que às vezes a criança também passou até por um quadro de algum estresse, algum medo. Às vezes aconteceu alguma coisa emocional na hora que ela estava comendo, e aí ela ficou com medo, e naquele momento era aquilo que ela estava comendo, ela associa o medo que ela passou àquele alimento. Aí ela passa a rejeitar. Outra coisa também que acontece na seletividade alimentar, que às vezes não é só questão emocional, mas às vezes se a criança olhar com nojo, por exemplo, nossa, credo mãe, não quero, tira isso daqui, faz aquele gesto de nojo, empurra, isso já é um sinal também que pode ser, daí tem que ser melhor avaliado, pode ser também uma desbiose por fungos, aí já envolve a área intestinal, e aí você tem que tratar também. Porque daí legal, não sabia disso. Porque daí já não é mais caráter, não tô dizendo que não é, mas não é 100% só caráter emocional, entendeu? Aí tem uma disfunção, porque seletividade pode ser uma disfunção talvez com o emocional, que não tá legal, pode ser uma disfunção também, um desequilíbrio, na verdade, da microbiota intestinal, entendeu? Porque se não tratar dessa microbiota e ela tiver com fungo, ela pode tratar o psicológico dela, mas se aquela raiz, que é o intestino, não for tratada, não vai ter sucesso. Entendeu? Então a seletividade não envolve só a questão da criança não querer comer e achar que é só psicológica, às vezes não é. Entendeu? Pode ser alguma coisa mecânica, orgânica ali, entendeu? E também uma dica muito boa é levar a criança para preparar aquele alimento, dar a chance. Isso. No lúdico também a gente pode ofertar aquele alimento, né? Pode é uma forma de incentivar, né? Pode ser... Mesmo que no primeiro momento a criança não coma aquilo, mas ela pelo menos participou da preparação. E isso começa a despertar o interesse dela também. Exatamente. Né? E eu até falo que a seletividade alimentar é um trabalho que a gente faz como se fosse de formiguinha. É um passo de cada vez. A criança, ela não vai... Você colocou na mesa, ela tá aceitando. Mas se você aproximar ali perto dela, ela já vai ter a fuga. Exato. Entendeu? E aí a gente tem que trabalhar toda essa questão. A ansiedade dos pais,
Porque, por exemplo, se for um caso de inflexibilidade no comportamento da criança, a criança ela vai perceber, a criança sabe a dinâmica ali da família que ela vive. Então, assim, minha mãe tá ansiosa ali, Ela né? pega isso pra ela. Minha mãe daí a mãe fica assim, nossa, meu filho, por favor, come. E então a criança vai sacando isso e começa a usar isso a favor dele. Sim. Entendeu? Então a gente tem que ficar muito esperto e atento em relação a isso. Você sabe que você foi falando, eu lembrei de uma coisa, assim, eu sempre falo muito isso, que a gente não é o que a gente fala, a gente é o que a gente faz, né? Exato. E tem assim, eu e o Thiago, a gente come super bem, come legumes, come salada, tudo, a gente tem muita dificuldade com a Laura, mas tem duas crianças que eu conheço, assim, que vivem de pão, arroz e linguiça. Só. E eu fico muito preocupada, assim, mas aí é o que a gente tá falando, assim, como trazer isso pros pais? Porque a criança... E se os pais também são seletivos? Então, assim, exato, eu ia falar isso agora. Por que ele vai querer mudar os filhos? Porque pra ele é normal. É a rotina, né? É aí onde tem que se estabelecer a rotina. Exatamente. Né? Se tem uma rotina de jantar, nossa, a janta ali, coloca a mesa, vamos colocar todos os grupos alimentares. Mas se você não consome, se o pai não vai resolver. Não vai resolver. Né? O pai, a mãe, ele tem que ter consciência de que o filho vai repetir tudo o que ele faz. E mesmo assim é muito difícil. Porque assim, eu amo salada. O Thiago gosta mais de legumes. A gente come de tudo. Mas assim, eu não consegui que as minhas filhas comam salada livremente, assim, e amem salada. Uhum. Isso talvez é Comem uma característica legumes, delas, particular delas. Sim. Né? Mas elas têm um contato e elas comem na medida delas. Porque outro segredo também, uma outra coisa que a gente também tem que ter atenção com as crianças é respeitar a saciedade dela. Respeitar também o momento dela. Saber a hora de ofertar. Porque às vezes aquele momento de ofertar é pra você, mas não pra ela. Exatamente. Não insistir. Não ficar insistindo. Porque E nem usar moeda de troca. Por exemplo, é a hora do almoço, né? Pro adulto. Pro adulto, mas pra ela às vezes não é. Que hora que ela lanchou na escola? Ela lanchou 9h30, 10 horas da manhã e você vai querer que ela almoce às 11? Entendeu? Então, respeitar também o limite da criança, a saciedade dela. E essa questão de troca, come isso que você ganha aquilo, não funciona. Vai funcionar no primeiro momento. Só que isso vai fazer com que a criança, às vezes, a Má vai conseguir até explicar melhor do que eu, mas acho que vai conseguir fazer com que a criança desperte nela no momento, ela vai comer por interesse. Porque se mãe, eu vou comer então porque eu vou ganhar isso aqui. Não, né? porque é uma escolha. Não porque é uma escolha. Não é escolha dela e não é porque ela quer ou porque ela gosta. Exatamente. Lá na frente, isso pode repercutir depois numa recusa. E aí vai ficar mais difícil a mãe querer introduzir nela, entendeu? Isso também, essa relação que criam, né, com o alimento de troca, vai ser a relação que ela vai generalizar na vida dela. Na vida, né? Não é só entendeu? pra Ai, meu amigo, faz isso aqui pra mim, então, entendeu? Pra você ganhar tal coisa. Entendeu? Tudo isso, o relacionamento dela vai ali, levar pra frente. é muito importante observar isso. Mas a questão da seletividade, eu acho, é assim, é primordial. Você tem que ter horário, tem que ter rotina com a criança. Horário, rotina. O que mais que a Má explicou? A questão também de oferecer nas mesmas... De várias formas. Um outro segredo também, quando você, por exemplo, a criança ela vai ter um alimento preferido dela. Vamos voltar na bisnaguinha. Que todo mundo é mais prático, todo mundo compra e coloca na mesa, né? E as crianças amam, né? Aquele pãozinho. Não adianta você chegar e falar, nossa, meu filho, por que você tá comendo isso? Vamos comer uma coisa mais saudável? Vamos tirar? Vamos pegar outra coisa? Não adianta você querer tirar aquilo de uma vez dele ou dela. O que você pode dar? Você come 3 bisnaguinhas? Vamos diminuir para 2 e vamos comer um pedacinho vamos comer um pedacinho dessa batata doce? Sempre hoje. Colocar um alimento de apoio para ela. Exato. Não adianta você tirar de uma o vez. alimento que ela... O carro-chefe, vamos dizer assim, né? Não adianta tirar aquele alimento e falar assim, tal feijão, come só isso daí hoje, que eu quero que você coma isso. Qual é o conforto que aquela criança vai ter em relação ao alimento? Isso vai causar irritabilidade nela. Vai deixar uma criança mais frustrada também. Exatamente. Lá na frente ela vai pensar, nossa,
Ela às vezes sai pra comer, eu falo, não gosto disso. Aí lá na hora que você vai sair pra fora, aí vai dar mais trabalho ainda, porque daí às vezes vai chegar no momento que ela vai recusar e não vai querer, entendeu? Então, assim, os alimentos que normalmente são poucos que eles consomem, mas eles têm os alimentos favoritos, não tirar de uma vez. É o passo de formiguinha, como a Má falou. Então a gente tem que ir aos poucos e mostrando para a criança que tem outras opções que são saudáveis tanto quanto, entendeu? Para ela ter mais aquele poder de escolha e ter mais opções para escolher. Então por isso que é importante uma rotatividade de alimentação mais diversificada. Para ela poder selecionar o que ela mais gosta. Para aquela que mais gosta. E ela vai chegar um momento que ela, a partir dos 7 anos, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque até os 7 anos a gente tem um paladar moldável ainda, a gente consegue consertar. Que a gente fala da memória do sabor. Então, por isso que é importante você ter um ambiente aconchegante, um ambiente confortável, onde tem boa conversa, onde os pais se deem bem, que sentem todos à mesa, que comem tudo que tá na mesa, entendeu? Porque a criança vendo você comer... E mostrar também que a alimentação não é aquela coisa chata, né? É um momento assim... Você vai, por exemplo, interromper uma criança no momento que ela tá brincando. Vem já pra mesa. Deixa ela terminar de brincar. Como que ela vai chegar na mesa? Ai, ela vai ganhar obrigada. Ela vai que saco, né? Não quero comer agora. Ou tentei com uma dinâmica, conversando com ela pra trazer ela pra mesa, já que aquele é o momento do almoço, do jantar. Filho, olha, senta lá, brinca um pouquinho com ela, mostra, olha, hoje a mamãe fez isso. Vamos lá experimentar? Vamos provar comigo? Ou vai preparar o almoço? Filha, vamos ajudar a mamãe a arrumar o almoço? Porque tem idade que você já consegue levar junto para estimular. Isso. Então isso já cria um ambiente, desperta o interesse maior na criança. Ao contrário de você chegar e tirar ela de repente da atividade que ela está fazendo, é querer obrigar ela a vir à mesa. Né? E a oferta dos alimentos. Né, gente? E não adianta você querer que seu filho coma tudo de uma vez, que ele não vai comer. Entendeu? Principalmente as crianças seletivas. Isso começa desde a introdução alimentar. Né? A gente apresenta um alimento por vez, vai aos poucos, vê a aceitação da criança, porque às vezes naquele momento ela não tá tendo uma boa aceitação, você dá uns paus, uns 2, 3 dias, depois você volta de novo. Mudar a forma de preparação também, né? Porque às vezes vou dar só purê de batata, mas batata não dá só pra fazer purê, tem outros modos de preparar, né? Então tentar mudar, porque às vezes ela não gosta da textura de purê, daquela de massa, ela gosta de uma coisa mais seca, então vamos mudar a textura, às vezes ela aceita melhor, né? Então tem outros tipos de preparação também. Cada criança tem sua individualidade. Tem umas que gostam mais de uma papa, de mais uma sopa. Tem outros que gostam de uma coisa mais seca, um pouquinho. Então tem tudo isso que tem que levar em consideração. E o ambiente, gente. O ambiente é o que mais prega. Porque hoje a gente vê o pessoal só na correria. O pai e a mãe vêm almoçar no horário, a criança em outro. Mas nos finais de semana que podem estar todos juntos, às vezes não estão. Aí quer dar o almoço primeiro para a criança, para depois ir almoçar. Acha que vai ser mais tranquilo, né? Quando na verdade tinha que estar com a criança na mesa para comer junto, para estimular isso. Ou às vezes está com o celular do lado, às vezes está com a TV ligada. Ou outro erro também que acontece na seletividade, eu não sei, a Má deve também saber melhor do que eu, que ela deve atender. Mas os pais, às vezes, para distrair a criança, para fazer com que a criança coma melhor, coloca na frente da televisão. Filha, vamos assistir o desenho preferido seu? Ela respirou fundo aqui. Porque o que acontece? A criança vai comer, mas ela não tá nem prestando atenção no prato. E ela não tá tendo essa memória do sabor. Ela não vai sentir o gosto do que ela tá comendo. Ela tá só engolindo. Às vezes tem criança que nem mastiga. Não começa a digestão, porque a digestão começa pela boca. Agora, se a criança tá na frente da TV, você só vai enfiando na colher na boca dela, né? E aí ela não tá prestando atenção se ela tá comendo a carne, se ela tá comendo arroz, se ela tá comendo feijão, se ela tá comendo batata. Não tá prestando atenção. E isso também vai funcionar por algum tempo. Sim, depois já esquece. Depois, quando ela começar, aí uns 4, 5 anos de idade, daí você perdeu de vez a criança. Entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado também com esses dispositivos que a gente acha que tá fazendo um favor. Eu vou pôr ela na frente da TV porque ela vai comer melhor. Ela pode até comer por um tempo, mas vai chegar um tempo que ela vai começar a refugar, vai começar a fugir e não vai querer mais. E até porque não é saudável para a criança, porque além dela não prestar atenção no que ela tá comendo, ela também não tem noção da saciedade dela. Às vezes ela come além do que ela precisa. Entendeu? Às vezes o prato que você fez pra ela lá, ela ia comer metade se ela estivesse prestando atenção no que ela estava comendo. Só que vai influenciar na saciedade, né? Só que na empolgação de ver o desenho, ela só vai abrir na boca e você colocando na boca dela. E tem uma idade, a partir dos 2 anos, a criança às vezes já consegue fazer lógico, você pode até complementar, ajudar, que eu gosto muito quando tá na introdução alimentar, eu gosto de fazer o misto.
colocar os alimentos para a criança conhecer, né? Para ela poder pegar, levar a boca, comer do jeito dela, sujar e tudo mais. E a gente, para fazer com que ela coma um pouquinho melhor, você pode estar oferecendo a boca, né? Só que chega um determinado momento que a criança tem autonomia para comer sozinha. Sobre a supervisão dos pais, sim, mas ela consegue a partir dos 2 anos. Se a mãe e o pai tiver hábito de sentar à mesa para comer todos juntos, você tá aqui do lado, você tá vendo seu filho comer. Outra questão, assim, que é muito importante, que influencia também na seletividade alimentar, por exemplo, a mãe vai lá, oferta o alimento e já tá ali com o guardanapinho. Já tá ali limpando a boca. Como que a criança vai ter aquele contato nos lábios, né? Então, tudo isso ajuda a criança a aumentar a probabilidade dela se tornar seletiva. Uma criança, ela tem que chegar na mesa, eu até falo, igualzinho um príncipe, né? Mas depois ela tem que sair da mesa todo sujinho. Deixa essa criança. Passa no cabelo, entendeu? Agora tem mãe que fica super nervosa com isso. Ainda tem mães que eu já ouvi, mães até eu até tentei iniciar uma BLW. Ai, mas faz muita sujeira, faz muita bagunça, ai, não dá tempo, ai, não deu certo comigo, eu tive que fazer eu mesmo introduzir da criança. Mas, gente, a criança precisa ter esse contato, precisa se sujar, deixa a criança sujar, depois você coloca a criança debaixo do chuveiro e tá limpa de novo. Quando essa criança tiver uns 4, 5 anos de idade, você acha que ela vai aceitar alimentos que possam, por exemplo, cair da colher e sujá-la? Jamais. Não vai. Tem que deixar essa criança, a criança precisa sujar. É muito real isso. Vou dar um exemplo. Eu gosto de usar exemplo real. Eu também. A Luísa foi a primeira filha. Gente, eu fazia todas as papinhas, tudo certinho, tudo organizado. E era tudo na hora. E ela... Laranja, melancia, faltava só passar... Assim, ela... Usei o BLW, tinha tempo, tinha paciência e tranquilo. Fez tudo. A Laura veio logo em seguida, né? 1 ano e 5, a Laura já tava aí. O que eu fazia? Pra ficar mais prático, minha rotina, preparava e congelava. Sim. Pra menina que me ajudava pra eu poder sair, a menina que me ajudava ia lá, descongelava e dava pra Laura. Quem que me deu muito mais trabalho e quem é muito mais seletiva hoje? A Laura. Por quê? Porque eu entrei nessa. Porque eu já tinha 2, porque eu queria ser mais prática, porque eu tinha que ser mais rápido, porque eu tava cansada e realmente eu tava, foi difícil. Entende? E a Helena, que é a mais nova. Sabe o que a Helena fala pra mim hoje? No café da manhã ela acorda comigo com o Thiago, e ela fala assim, mamãe, quer ovo? Ela come ovo comigo de manhã. Na hora do almoço, você põe as coisas, ela todo dia ela fala, batata doce? Belezinha. Gente, é diferente. É real. É verdade. E aí eu acho importante a gente trazer isso pras mamães, assim, dá trabalho, vai demandar de você, você precisa reservar um tempo pra isso. Vai sujar. Mas tem que pensar que isso vai passar também, né? A gente pensa que vai durar uma eternidade, a gente não dura uma eternidade. Passa e passa rápido. Então curte bastante esse momento, aproveite. 12 anos só infância, gente. Deixa a criança se sujar. Essa parte de se sujar, né, da criança conhecer o alimento, é passageiro, passa. Você fala, não, a criança vai começar, nossa, tá com 6 meses, começar a introdução alimentar. Aí depois de 1 ano, até 1 ano, vou ser franca, esses 6 meses, que é de 6 meses a 1 ano, né, da criança, quando atinge os 6 meses até 1 ano, são 6 meses de conhecimento e desafio. Porque esses 6 meses de introdução alimentar é onde a criança vai ter o contato com o alimento. Então eu falo pra mãe, deixa a criança ter contato com o alimento, deixa ela se sujar, oferece o maior número de variedade de alimentos para essa criança. Vai ser muito mais fácil, vai ser favorável para você lá na frente. Dá um pouco mais de trabalho, dá. São 6 meses, mas passa. E vai passar rápido, entendeu? Passa rápido. E lá na frente você vai ver que não vai dar trabalho depois para comer. Ô, gente, vai ter uma boa aceitação. Criança que é seletiva, tá? Tudo bem, a gente tá falando que é importante a mãe, é todo um processo de paz. Sim. Mas e aí? E na escola? Não tem o que eu fazer, né? Porque na escola eu não tô enxergando, não tô vendo. Na escola, eu sei que é um tema falo assim, que a escola também ali tem um papel fundamental nisso. Na escola, no almoço, nos lanchinhos que eu mando, eu tenho minha responsabilidade também. Exatamente. Porque na escola, quando a criança vai sentar do lado do outro, ela vai ver o que o outro tá ali, né, ofertando. Então, isso possibilita também que ela tenha uma aproximação daquele alimento,
que ela não gosta. Tanto inserir novos, quanto às vezes o que ela já Exatamente. comia, começar a Eu recusar. acho que a questão da escola, a gente tem que ser parceiros. Os pais um tem que ser parceiro do outro. Parte da escola e, e a gente como pais. Eu falo isso até por experiência. Falando agora da minha filha, ela começou o colégio esse ano, né? E eu tinha um pouco de receio em questão do lanche. Por quê? Porque eu sei que lá eles mandam a lista para os pais no final de semana para levar no início da semana para a semana toda. E eu sei que lá tem alimentos que ela ainda não come, não foi apresentada, e eu não vou apresentá-la tão cedo. Mas por questões particulares minhas, da minha filha, então o restante das crianças não tem que pagar por isso, vamos dizer assim, né? Mas o que eu fui? Eu fui franca com a coordenadora, cheguei pra ela e conversei. Falei, olha, minha filha não pode comer isso, nem isso, nem isso. Eu posso mandar o lanche dela? Eu não tô pedindo pros pais mandarem, eu vou mandar o lanche dela. Eu posso? Não pode, Débora, ela vai comer o que você mandar pra ela. O que ela pode comer que tiver aqui no colégio? Falei, fruta pode, o suco, como é da polpa, pode. O que ela não come é os pães, né? E o leite, o que tem leite. E agora eu mando os lanchinhos dela, foi até engraçado. Ela fica de boa, ela não... Eu tento, por exemplo, lá se vai ter bisnaguinha, tem bisnaguinha sem glúten, eu mando a dela, pra não ficar tão diferente das outras crianças. Então essa é uma alternativa. Procura saber com o colégio o que vai ser ofertado durante a semana, o que são as opções de lanche. Aí você tenta buscar a melhor opção pro seu filho. Que se aproxime e que você consiga oferecer uma variedade. Pra falar, eu não vou mandar, por exemplo, vou mandar batata doce pra Laura se eles vão comer pão. Ela vai ver o pão, não vai querer comer. Ou vice-versa, as outras crianças. Então eu faço isso. Eles mandam o que vai ter a lista da semana, o que vai ser ofertado no lanche. E eu procuro mandar uma coisa semelhante. Entendeu? E aí, foi até engraçado, só que uma coisa que eu introduzi na lancheira dela, que na escola eles não têm hábito de fazer, mas eu acho que, não sei se eu vou criar revolução lá, mas tudo bem. Tem gente que, por exemplo, legumes só tem que comer no almoço e no jantar. Não, gente, por que não no café da manhã? Por que não no lanche? O que eu fiz? Eu mando brócolis para minha filha no lanche da manhã, eu mando cenoura, palitinhos de cenoura para minha filha, mando palitinhos de beterraba, mandei pepino, tomate, os legumes em si. Por isso que você falou, que quanto mais eu oferecer, Isso. a hora que ela começar a selecionar, né? Aí o que acontece? Ela Maior vai ver os amiguinhos, probabilidade. ela tá comendo dela também. E foi tão engraçado que na sala dela tem uma amiguinha dela, que já eram amiguinhas antes. E aí e eles escrevem na agenda como que foi a rotina da escola, se ela comeu, se ela não comeu, se ela bebeu água, se ela não bebeu, se ela dormiu ou não dormiu. E aí vem tudo marcado dela, bom, comeu, e das outras também. Daí essa minha amiga chegou, olhou na agenda dela, e na agenda dela tava escrito assim, da amiguinha, tava escrito, comeu beterraba do lanche da amiguinha Laura. Ela tinha comido a beterraba que eu tinha mandado da amiguinha. Então eu falei assim, então às vezes isso também faz com que às vezes desperte o interesse em outras crianças pra tentar comer outras coisas diferentes que sejam saudáveis também. Mas a dica melhor pra escola seja que os pais sejam parceiros da escola e vice-versa. E se ele quer que a criança coma alguma coisa diferente, não quer que ela também seja, vamos dizer assim, fique de lado ou excluída por conta da comida, porque isso pode acontecer, né? Pede para a escola mandar a lista que vai ser servido durante a semana, né, na próxima semana, para que o pai possa se organizar, os pais possam se organizar e mandar coisas semelhantes. Não precisa ser exatamente igual, mas alguma coisa que chegue perto, você consegue já. Então, mas o diferente ali, para seletivos, Sim. É muito bom. Porque ele vai ajudar bastante também. Que ele vai ter o contato. Vai despertar o entendeu? interesse dele. Ele é meu amigo, eu vou sentar do lado dele hoje, Sim. que ele trouxe o lanche. Eu tenho que sentar ali com ele, né? Eu já tô acostumada a sentar sempre, né? Sim. E aí o outro abre a lancheira, por exemplo, tem uma maçã. Sim. Tem algo diferente ali. Sim. Meninas, e outra coisa, como que no atendimento, por exemplo, uma mãe ou um pai que está assistindo a gente, se identifique, o filho é seletivo, não sabe mais o que fazer, como atuar, às vezes nem sabia que a psicóloga infantil pode ajudar e a nutricionista materno infantil também pode. Como que vocês se complementam no atendimento? Assim, o pai vem primeiro, procura primeiro a Nutri, e daí junto também com o trabalho da psicóloga, como que a psicóloga pode atuar? Na casa, na escola, como, né? Só pra gente Eu poder atuo entender. na casa da seguinte forma, né?
trabalhando lúdico com a criança, ofertando os alimentos, ajudando a criança no preparo desses alimentos e também trabalhando a família, nessa dinâmica dela, o que ela pode mudar. Orientações na dinâmica familiar, exatamente. né? E você, Dé? Quando a criança vem, se é para uma seletividade, primeiro eu converso com os pais. Porque daí eu tenho que fazer uma anamnese completa para tentar chegar na onde pode ser a raiz do problema. Buscar desde a gravidez dessa mãe para até saber como foi a introdução alimentar alimentar dessa criança, se a mãe passou por algum estresse, se os pais passaram por algum estresse. Outra coisa também que às vezes a criança seletiva passa, às vezes os pais passaram por um divórcio, a criança também pegou aquilo para ela e ela não tem culpa, daí a gente já precisa... Às vezes a criança teve uma dor de garganta também, enquanto comia. E aí come, associa a dor da garganta ao não comer dela, acha que é o alimento que está associando aquela dor. Então eu preciso saber o que ocorreu, quando começou essa seletividade, o que aconteceu naquele momento que iniciou a seletividade. Então sempre a primeira consulta é mais com os pais do que com a criança. Aí depois a gente parte para o segundo passo, daí vem a criança. Aí já vai analisar todos os sinais e sintomas dessa criança, se pode ser uma possível desbiose, como a gente falou, né? Porque daí pode ser uma desbiose fúngica, fungo, né? Que daí a gente precisa tratar essa questão do fungo. Aí a gente entra daí, ver como que é a alimentação dessas crianças, aí tenta fazer esse manejo alimentar dela, fazendo pequenas trocas sem mudar radicalmente, para que ela não se sinta acuada, assim. E aí, se for necessário, se ela já estiver fazendo um acompanhamento com o psicólogo, a gente vai trabalhar junto, daí eu peço para a psicóloga, a gente ou entra em contato com a psicóloga para saber o que ela, né, tá falando da criança, como que a criança está passando, ou se ela não está passando ainda, dependendo, se eu vejo que não é nada com parte orgânica, que é a parte intestinal, aí vê que é mais parte emocional, daí eu falo pra mãe também que ela tem que procurar um psicólogo pra ela fazer acompanhamento também. Até pra poder, por exemplo, trouxe as opções que dá pra ser trocadas. Mariana, vem cá, vamos me ajudar a olhar, a avaliar essa rotina da minha casa, ou você poder me ajudar a fazer essas mudanças aqui dentro. Olha a riqueza desse trabalho em equipe, e aí, gente. na consulta daí com a criança, a gente tem que trabalhar essa parte lúdica, né? Daí eu trago algumas brincadeiras, umas apostilas, tem uma apostilinha que tem várias atividades, incluindo toda a alimentação. Aí eu passo um desafio para ela, falo, olha, o seu desafio é você fazer essas atividades até essa página, por exemplo, que eu não lembro, que é uma apostila, tem 40 e poucas páginas, só com atividade com alimentação. E aí fala, eu quero que você faça isso para mim, traga na próxima consulta, e eu quero que você fale para mim o porquê que é bom cada alimento. Aí na consulta ele volta para mim, se você estudou o alimento, por que é bom esse aqui então? Né? Por que você deve comer esse alimento? Isso desperta talvez o interesse dela, entendeu? Eu preciso comer isso porque ajuda na memória, ajuda eu a tirar notas boas na escola. Eu preciso, por exemplo, comer um omelete do Hulk que tenha o espinafre porque ajuda eu a ficar forte. Então, essa parte lúdica com as crianças também trabalhar. Você pode jogar personagens, né? Por que fazer disso, né? O Hulk é verde, né? Associa o verde com o verde do espinafre, da couve. Então, tem que comer para ficar forte igual o Hulk, né? E daí, passo as receitas também que para aquela criança pode ser mais favorável, né? Tem algumas receitas que daí para a criança ela tem mais aceitabilidade. Vai depender de como a mãe passa para mim, como a criança tá. Como que é a aceitação dela. E trabalhando pequenas trocas. Se for necessário, se a mãe achar que precisa da minha ajuda em casa, também eu vou. Se precisar organizar a questão alimentar, né, de organização para a criança, para poder começar uma rotina, também eu me disponho, tá? Mas a parte de clínica, consultório é no consultório e a primeira consulta sempre com os pais primeiro. A criança pode vir? Pode, mas ciente que normalmente vai ser mais a conversa com o pai do que com a mãe. Mas também não é interessante, né? Na primeira sessão eu não gosto que traga a criança. Por quê? Porque a criança, ela não pode escutar aquilo que o pai traz dela, né? Nossa, meu pai pensa isso, que eu não como isso, e aí ele vai internalizar aquilo, e aí mesmo que ele não vai comer. É verdade. Então, assim, por isso que é muito importante sempre ser com os pais primeiro. Depois ir abrangendo. Depois vamos na casa, vamos entender aquele comportamento dela não aceitar, dela não querer ir pra mesa, né? Porque se é uma criança que come no sofá, vai ter o primeiro passo é tirar a criança do sofá. E isso demanda muito tempo. Não é assim, chegou, já vai sair, já vai ir pra mesa bonitinho, sentar ali. Não, o primeiro passo da introdução dessa
seletividade, essa introdução Mudança. de alimentação é você... E é um alimento por Levar a vez também. Não criança adianta você na querer mesa. falar pra criança, se ela não come nada, você querer chegar com um boom de alimentos pra ela comer. Ela não vai Trocar tudo de uma comer. vez, né? Não vai. Entendeu? Meninas, eu amei as dicas. Eu acho que a gente pode fazer mais um também sobre ajudar as mamães a prepararem os lanchinhos da escola. Esse é um tema muito, muito bom. Esses dias eu comentei alguma coisa que você me ensinou algumas receitinhas. Foi. Né? E eu comentei com uma amiga minha. Ai, não, o meu eu mando batata, bolacha. Eu fiz assim. Ela, para de me olhar assim, não me julga, eu não tenho tempo. Falei assim. Eu fiz, não, dessa vez eu comprei. Eu comprei, tem a Cidinha Carrer. Conhece? Ela faz uns bolinhos sem glúten, ela faz salgadinho sem glúten, ela faz. Acho que até marmitinha A ela gente tá pode fazendo. colocar algumas receitas, algumas Pode, opções pode, aqui pode. nesse podcast. E aí ela fez uma receita de bolinho por conta de uma cliente dela que pediu pra fazer sem ovo. Sem ovo eu não acerto fazer, mas o sem glúten, sem leite eu faço. E ela fez, ela trouxe, ela perguntou se eu queria pra experimentar e eu peguei. Aí eu peguei uma bandejinha, era bolo de coco, acho que de cacau, tipo um cupcake, sabe? Bolinho de coco, cupcake de coco, banana e cacau, eu acho. Aí eu congelo, assim você congela, aí eu vou mandar um pra Laura pro lanche. Chega hoje à noite, eu tiro, né? Desço pra parte mais baixa da geladeira. No dia seguinte de manhã já tá descongelado. Eu ponho na lancheira dela, ela leva e come. Então, assim, já tá pronto, não precisa fazer nada. Faz bolinho salgado também. Eu costumo, hoje mesmo, no lanche dela, eu mandei o bolo de banana de frigideira. Ela voltou sem nada, ela comeu tudo. Você buscar informação. Gastei não 5 minutos buscar pra conhecimento, fazer. Buscar fazer. Eu acho legal esse tema, a gente falar um pouquinho sobre Sim. as lancheiras. E outra coisa eu acho muito legal a gente falar sobre as dinâmicas da família, colocar os pais para participarem junto com os filhos, que hoje em dia a gente faz tudo muito correndo. O tempo que sobra a gente quer ficar o quê? Lá deitado no celular e as crianças, brinca aí, né? Mas a Ontem criança mesmo. tá vendo você no celular. Ela vai querer Entendeu? ficar também. Eu acho. Se você almoça olhando no celular, por que seu filho não pode, né? Talvez a Também gente até olhando no fazer celular. uma dinâmica Sim. mesmo, oferecer um dia com os pais, filhos, e a gente poder mostrar isso para os pais, o quanto esse momento é gostoso, o quanto vão ficar memórias afetivas e o quanto vai poder contribuir para a saúde dele, porque são alimentos de Vai verdade. contribuir tanto para a saúde do filho quanto dos pais também, né? Porque se os pais comerem bem, o filho também e vice-versa, É isso aí. né? Muito bom! Alguma dica especial que a gente tenha esquecido de trazer, meninas? Então, eu acho que ficou qualquer coisa, né? Isso. Vocês podem mandar mensagem, né? Aí na Before You que a gente responde. Com certeza, com prazer. Certeza. Mandem mensagem aqui na Before You. Pode agendar, né? Se tiver dúvida, agenda conversar com a gente, né? Com as meninas da recepção estão disponíveis, tanto para atender, para Débora poder atender, quanto para Mariana poder atender, quanto às vezes quer marcar com as duas para poder discutir junto. Acho isso muito rico. Duas para ir na casa. Pode. Uma vai falar do teor nutricional e a outra do comportamento ali, da dinâmica, Eu acho isso funcionamento. fantástico. Tô colocando mais umas dicas agora no Instagram também, se alguém quiser seguir. Passa seu Instagram. De Débora _Patrícia Nutri. Tô começando a colocar mais, que eu tava focando um pouco mais na área de gestante, mas agora eu tô vindo mais pra área de introdução alimentar, das crianças também, porque agora tá chegando o inverno, né? As infecções respiratórias também tá chegando junto, então a gente Aliás, vai precisa ser um tema de um próximo podcast, alimentação e as infecções respiratórias. A gente precisa melhorar o sistema imunológico das crianças e os nossos também, né? Então tá umas dicas lá também. Falei outro dia um post também sobre seletividade alimentar, lá também tem umas dicas, então aqueles que tiverem mais curiosidade, tá? Mari, seu Insta? ma.guedescubas, psicóloga. Acessem lá também, que eu coloco sempre dicas sobre o comportamento. Também vou começar a colocar mais sobre alimentação para vocês, para estar ajudando. Muito bom. Meninas, eu agradeço do fundo do coração cada uma de vocês. Eu adoro esse tema. Eu vivenciei esse tema, eu vivencio ainda. E de boca cheia eu posso dizer assim, não desista. Acorda um pouco mais cedo, pensa um pouco mais nos alimentos que você vai colocar. E pensa que é uma Insista, fase, tenha né, paciência. E eu assim. sempre falo também que
E a gente comer igual antigamente, né? Igual nossos avós. Exato. É comer saudável. Que antigamente não se tinha, né? Não. Hambúrguer. Não. Né? Era refrigerante um final de semana, a vida não era todo final de semana, às vezes era uma vez por mês. Não tinha esse negócio de ficar comendo pão francês todo dia. Quando era pão caseiro, quando tinha. Eles acordavam de manhã comendo comida, arroz, feijão. Meu avô comia comida, arroz, feijão de manhã. Queijo, manteiga, então, assim, eram diferentes, né? Até porque muita coisa mudou. A indústria modificou muita coisa para aumentar tempo de conservação, de tempo de validade. Então, gente, pensa assim, quanto mais embalado que a gente está comendo, pode até ter mais tempo de prateleira, mas a gente vai ter menos tempo de vida também. Quanto menos a gente desembalar, quanto mais natural a gente comer, o alimento vai ter menos tempo de vida, mas a gente vai ter mais, né? Então a gente pensa nisso. Trazer essa consciência. Né? Entendeu? Então aquele tempo assim, descasque mais e desembale menos, né? Então isso vai fazer total diferença na saúde dos pais, principalmente nas crianças, porque hoje o índice de obesidade está crescendo bastante também. Muito, muito, muito. E a questão de seletividade também, né? Por conta disso. E aí a obesidade vem junto. Tem até um experimento que fizeram, depois eu até encaminho para vocês. Que é sobre, foram na praia, né, e levaram as frutas, né, os legumes, né, e perguntaram, né, se a criança conhecia, né, e o índice de quem respondeu correto foi muito baixo, eles não sabiam diferenciar os nomes. Os nomes, né, não sabiam o que era aquilo. E assim, é tanto a questão de seletividade, às vezes até falta de incentivo dos próprios pais. Porque eu lembro disso, eu vivenciei porque foi comigo e eu vi na faculdade isso. A gente foi tudo bem que era uma escola um pouco mais humilde, mas até as pessoas, elas têm contato, era pessoas assim que às vezes podiam morar no sítio, uma coisa, só que morava, acho que eles não tinham tanto contato assim. E era uma escola de cidade grande, que eu tava finalizando a faculdade lá, e aí a gente foi fazer uma dinâmica com as crianças. A gente foi falar sobre alimentação saudável, aí para incentivar as crianças a gente levou uma caixa cheia de potinhos de salada de frutas. E a gente levou as frutas para apresentar para as crianças, para explicar a fruta, por que aquela fruta era boa, o que ela tinha naquela fruta. Aí a gente levou uma melancia, eu nunca esqueço disso, a gente levou uma melancia e aí as crianças devoraram a salada de frutas. Mas elas comeram sem saber o que era. Para elas era um doce, porque o doce elas sabiam. Comprar o doce lá no barzinho da esquina, sabia que era uma paçoca. Que mas é fácil acesso, entendeu? Né? Agora a salada de fruta eles comeram, mas sem saber o que era. Aí depois que eles comeram, a gente mostrou de onde tinha vindo. Nossa, ficaram assim, maravilhados. Aí a gente ia deixar fruta lá na escola, tinha melancia, tinha melão, tinha laranja. Aí o menino pegou a melancia é minha. E saiu correndo com a melancia. Aí veio o outro, pegou, tomou a melancia. Eu sei que a melancia, quando caiu no chão, eles brigaram, caiu, quebrou tudo a melancia. E lá mesmo eles comeram. Então, assim, às vezes também falta um pouco de incentivo para a criança conhecer a fruta. Porque tem criança que não conhece. Vem tudo prontinho. Você mostra para ela isso que é uma manga, ela não sabia. Entendeu? Então, aí também tem tá um pouco livros, da participação. Né, lembra que tem os livros com o nome... Então, falta um pouquinho mais, talvez, de... Tem teatro, gente. Esses dias eu fui num teatro, depois eu até mando o nome pra vocês. É de um grupo, eles até dão um livro, CD com a música. E é muito legal. Eles contam a história da anemia. Ah, que legal! É muito interessante. E aí eles se vestem. Aí tem o MC Nora. O MC Cenoura. E canta música. E aí foi muito Adoro criatividade. E assim, isso também isso é um lúdico. Estímulo, né? É um lúdico. E grava. Mas interessante, eu não tinha visto esse. Que legal. Muito bom. Mas uma dica para os pais leva a criança para ter contato com a natureza, deixa ele colocar o pé no chão, deixa andar na grama, faz piquenique, leva no parquinho, monta uma cesta de comidas saudáveis e leva, mesmo que ele não vá comer, mas leva para ele ver lá, senta com ele na grama, é uma horinha, né, preparar isso, leva no parquinho, vai andar a cavalo, vai jogar um futebol, deixa a criança ter contato, isso ajuda a criar imunidade também, gente. Exato. Contato com a natureza, ter exposição ao sol, que a gente corre do sol, a gente não pode correr do sol, expõe ao sol, deixa ter contato com outras crianças
e oferecer comida de verdade na proporção que ele aceite, né? Sem forçar a criança a comer. Muito bom. Obrigada, meninas. Eu que agradeço, Má, pelo convite. Obrigada a todos vocês que nos ouviram, que nos assistiram. Qualquer dúvida, entre em contato com a Before e agende a sua sessão. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.